Mas uma coisa interessante que a gente estava discutindo, inclusive, esses dias aqui ali na mesa da Finclass, tava conversando com algumas pessoas falando, e aí, meu, pô, como é que estão suas despesas? Naquela brincadeira, bate-papo de corredor, de café e tudo mais, né? Cara, tem que tomar cuidado aí, tá gastando demais, hein? Pô, tá viajando e tudo mais, né? O Igor acabou de voltar da Itália, tava gastando pra caramba. Falei, ó, tem que tomar cuidado. Eu falei, Andy, você? Falei até o nome. Rapaz, você, como é que você tá cuidando das suas despesas aí? Ele falou, não, minha regra é simples. Eu preciso ganhar mais do que eu gasto. Falei, opa, calma aí, tu precisa de um planejador financeiro. Por que eu tô trazendo esse tema aqui? Do nosso amigo aqui, que você não ouviu o nome. Meu ponto é, muita gente quando escuta o termo planejamento financeiro fala, cara, isso não é pra mim. Por quê? Porque eu ganho pouco. Eu não tenho de onde cortar, eu já tô com meu orçamento muito apertadinho aqui, então eu não preciso de um planejador financeiro. Quando eu ganhar mais dinheiro, aí sim eu preciso de um planejador financeiro. Porque com essa grana que eu ganho aqui, pra que eu preciso de um planejador financeiro? Então a primeira coisa que eu queria trazer aqui, pra você deixar claro, é quem precisa de planejador financeiro? Tem a partir de uma renda, fala assim, a partir daqui é bom você chamar um planejador financeiro. Né? Ó, enquanto você não ganha isso, cara, não faz sentido, você com você e vai com Deus. Como é que é essa história aí? Legal, vamos lá. Vamos dividir por partes aqui a resposta. Primeiro que, quando a gente olha uma família, né, tem vários pontos de otimização. Né? Um planejamento financeiro nada mais é do que várias decisões que a gente toma em toda a esfera de vida, financeira ou não. Por exemplo, quando eu investir melhor, rendendo o máximo possível, com o menor risco e alinhado com meus objetivos. Quando eu contratar um seguro, contratar com o menor prêmio pela maior cobertura possível, né? Se eu vou financiar uma casa, se eu vou financiar um carro, onde eu vou buscar esse financiamento, qual que é o mais barato e qual que é a melhor maneira de fazer, quanto que eu dou de entrada, quanto que eu financio. Se eu tenho uma dívida, como eu troco essa dívida, né, por uma dívida mais barata, eu renegocio da maneira mais eficiente e, obviamente, aí sim fazer o planejamento de aposentadoria, quanto que eu tenho que aportar todo mês, e aí eu caio no final no orçamento. E no final, o orçamento, como é que ele vai servir a tudo isso? Que é basicamente, né, gastar menos do que ganha, né? Ou, em algum momento, você começar a gastar menos do que ganha, sabendo quanto que você tem que poupar. O número exato, né? Não é aleatório. E quando a gente enxerga as mais de 20 mil famílias que a gente já impactou, seja como a Serafim, seja ali também na Grão, a parte orçamentária, primeiro que ela não é otimizada. Ninguém sabe otimizar o orçamento. De cada 10 famílias nunca otimizaram o orçamento, porque é muito difícil fazer isso sozinho. E dentro do orçamento, a gente pode dividir em blocos, né? Então, gastos obrigatórios, que é a alimentação, a educação, a remoradia, enfim, energia, seja lá o que for. Aquilo que você tem que realmente pagar todo mês, né? Não tem como viver sem. Tem os gastos não obrigatórios. Então, viajar para a Europa não é obrigatório. É um projeto, inclusive, não é nem não obrigatório, é projeto. Mas você ir para o happy hour, você ter ali o seu lazer, diversas esferas, né? Formatos de lazer. Então, são gastos que são opcionais. Né? Qualquer pessoa consegue sobreviver se não tiver o happy hour. Psicologicamente é difícil, mas sim, você vai sobreviver se toda quinta não for no happy hour com os colegas de trabalho. São eletivas, então você pode abrir mão, você pode ter uma flexibilidade. Depois você tem os projetos, que aí sim a viagem para a Europa, a troca do carro, né? Um MBA, um curso. Então, são projetos temporários ali, pode ser de longo prazo, como financiamento, ou de curto prazo, como MBA. E você tem aí, sim, as camadas de dívida, por exemplo, que são pontuais. Por que eu estou falando isso? Porque dado esse conceito fundamental, né, um dos conceitos fundamentais do planejamento, que é esse orçamento olhado dessa maneira, enxergado dessa maneira, a gente consegue dividir umas 40 categorias de gastos. Caraca! Então, as pessoas entendem que o gasto é o cartão, é a fatura do cartão, gasto 10 mil no cartão. Não. Vamos entender o que está dentro desse cartão. Perfeito. Né? Daí talvez tenha a complexidade que mostra porque a pessoa não consegue fazer sozinho. Eu vou chegar nesse 40 ponto, categorias lá dentro. Exatamente. Então, como entender essas categorias e de que maneira vai separar esses gastos? Vai pegar aquela ferramenta, sabe aquela ferramenta que os incas, maias, astecas usavam para fazer acabar o podcast orçamento, né? O mercado financeiro é sustentado graças a essa ferramenta. É uma Se ferramenta. Não tem mercado financeiro. Eu lembro que era um íconezinho verde, eu nem sei se mudou a cor. Né? Enfim. Então, as pessoas não vão parar e fazer uma planilha e colocar esses gastos, é muito chato, muito difícil. Então, tem esse agravante. E o segundo é saber o que fazer, né? Quais são as categorias. Então, aí entra até o papel de um planejador. O planejador, ele entra cirurgicamente como um médico ou como um personal trainer. Ele vai bater o olho
né, vai olhar essas contas, particularmente, né, planejadores aqui da Grão, os planejadores que a gente forma, utilizam uma plataforma que é o Dashplan, que a gente já colocou aqui no episódio 171, né? Sim. Famoso 18171. A gente mostra essa ferramenta e lá a gente sincroniza as contas e tudo vem automático e a gente consegue separar. Legal. Então, a tecnologia ajuda nesse ponto e aí sim entra o papel também do profissional para mostrar para o cliente essas categorias e conseguir ajudar ele, né, empoderar ele a tomar decisões de onde é possível ajustar. E na minha experiência, na nossa experiência aqui, particularmente eu acompanhando aí mais de uma década e meia atendimento de clientes, 10 a 15% do orçamento, só na primeira passada, né, de otimização, botão solver, né, do que seja no Excel ali, você já consegue fazer várias otimizações. E a otimização, ela está onde? Nos males invisíveis, que são aqueles gastos que você nem sabia que tinha, esse é o pior de todos, tá? Essa é a erva daninha do orçamento, é aquele streaming que você paga e não usa mais, é aquela taxa do banco de cesta de serviços para o talão de cheque, você nunca nem viu o talão de cheque na vida, né? Ou porque você pode fazer... Essa é a ferramenta dos maias, incas e astecas. Essa eu concordo. Inclusive, tem gente que ainda paga para poder fazer 10 TEDs, 20 TEDs, sabe que tinha uma contagem de TED? Sim, é verdade. Numa área de Pix. Então, verdade. É aquele cartão de crédito que te prometeram e cumpriram, né? O primeiro ano era gratuito mesmo, para você evoluir para o Black. Só que aí você esqueceu lá, agora você está pagando 50, 60 reais de anuidade por mês, né? Então, enfim, naquele cartão, e você esqueceu de reduzir, pedir uma isenção e por aí vai. Então, tem gastos que são gastos que a gente chama de desperdício, ou males invisíveis. Às vezes, a pessoa tem 4, 5 categorias ali, onde você consegue economizar 100, 200, 300 reais e não vai mudar nada na sua vida. E tem outros gastos que aí sim são pequenos ajustes de hábitos. Por exemplo, é muito conveniente, eu me coloco, obviamente todo mundo se coloca aqui nessa posição de pedir comida no delivery, no aplicativo, seja qual for da sua preferência. Então é muito conveniente. Você está lá, está cansado, não vai cozinhar, pede lá no delivery. Então não é difícil você pedir 10 vezes. Não. Né? Por exemplo, no aplicativo, seja lá para pedir uma pizza, na seja para semana. pedir um lanche, seja pedir uma semana. Quanto custa na média pedir comida por aplicativo? O que vocês acham? Não, depende. Um casal, talvez. Vamos colocar 100. Coloca 100. Colocar lá 80, vai. Vamos colocar 80. Se tiver filhos é um pouco mais, se for solteiro um pouco menos, então colocar 100 na média, um casal sem filhos. Então, boa. 100 reais é R$1.000, né? Se você pegar 10 por mês. Então, nesse caso, o planejador financeiro detecta isso, vê que é um gasto não obrigatório e que pode estar impactando. Pô, a pessoa não está juntando dinheiro, mas ali tem um caminho. Será que se a gente ajustar, pedir 3 a menos, vai fazer muita diferença na vida? Você consegue sobreviver, em vez de pedir 10, pedir 7? E se policiar com isso, inclusive colocar isso como meta? R$300 por mês, só em uma categoria, a gente está falando de 3.600 por ano. Certo? Aí, às vezes, tem uma viagem, às vezes tem um projeto aí que você poderia realizar. Então, Gui, agora para concluir a resposta, uma família com 4 mil de renda para cima, você já consegue ter resultado imediato contratando um planejador só em um aspecto do planejamento. Porque é muito comum a gente pegar 10 categorias que são bem sensíveis, que a gente cirurgicamente já vai direto nelas, e reduzir R$50. Se reduzir R$50 de 10 categorias, dá quanto? Então. Não, 6 mil por ano. Não, 500 por mês. É por isso. Mas na hora que a gente mostra o impacto anual, às vezes é um salário a mais. E quando a gente mostra isso em 30 anos... 14º, então. Isso, 30 anos. Exato, o 14º está aí só nas reduções simples. Então, e o planejamento é mais barato que isso. Eu costumo dizer que o planejamento são 2 pizzas, né, e talvez um lanche. 2 pizzas de jantar fora de casa ali, você já consegue contratar um planejador que só numa passagem de orçamento já se pagou. Fora todo o resto das decisões que existem no planejamento financeiro. Sim. Aí vai avaliar, como eu comentei, né, os seguros que estão... Aliás, se tem seguros, né, muitas vezes nem tem seguro e deveria ter seguro. Sim. E se tiver seguro, é o melhor contratado. Uma coisa que a gente comentou no outro episódio também, inclusive a gente está passando por uma região agora, vamos dizer assim, que não é tão favorável para uma contratação de financiamento. Mas as pessoas vão contratar um financiamento porque precisam da casa e não tem como esperar. Mas hoje, com uma taxa Selic, né, dias de hoje, estamos falando de setembro de 2025, a 15%, né? Então, contratar um financiamento, a chance é muito alta que você esteja pegando a maior taxa possível, né, nos últimos tempos. Mas mesmo que você pegue essa taxa, ou foi na época anterior desse ciclo de alta, quando essa taxa cai, e a gente espera em algum momento que caia, né? Inclusive quem está investindo renda mais 65, sim. né? Enfim, então quando essa taxa vir para baixo,
Se você contratou um financiamento numa época não tão interessante, por que não trazer para refinanciar? Como é que eu faço isso? Eu vou bater nos bancos? Não faz sentido. Aí entra novamente o planejador financeiro. Então, o planejador financeiro, principalmente aqui falando de grupo primo, a gente já sabe como pegar essa taxa, fazer o leilão reverso em todos os bancos. Obviamente, tem vários bancos interessados em tomar essa taxa, mesmo ganhando um pouco menos, mas arrastar por mais 20 anos de lucro. E ali, inclusive, esse aspecto, a família pode economizar centenas de milhares de reais. Sim. Então, qual a chance de uma família também estar com financiamento e pode ter uma otimização ali? E claro, se a gente for olhar todos os temas, todos os pontos do planejamento, mesmo uma família com 4, 5 mil de renda, né, que é mais ou menos o mínimo que a gente imagina ali para já dar para enxergar o resultado, já tem um ganho contratando o planejador. E quanto mais aumenta a renda, que envolve outros projetos, outras decisões de vida, as otimizações são absurdas. Então, sim, qualquer um precisa e conseguiria contratar um planejador financeiro. E eu diria que se não tiver uma renda ainda perto de 4 para cima, que talvez o serviço possa pesar na parte na parte de resultado imediato, mas apesar de ter o ganho qualitativo, mas a parte quantitativa pode ficar muito próxima, é quase que como se fosse uma pós-graduação. Sim. Então, você contratar um planejador com uma renda ainda mais baixa, você fez a pós-graduação pro resto da vida de finanças, porque você nunca mais vai cometer nenhum tipo de deslize, nenhum tipo de erro financeiro. Legal. Então, é para todo mundo, né? Planejamento financeiro.